Então, vamos começar levantando a pálpebra dela para a gente ter mais espaço para trabalhar. Nisso, eu venho com uma cor mais clarinha e faço a marcação do côncavo da cliente. No côncavo é aquela partezinha que quando a gente pega no ossinho do olho, a gente consegue sentir aquele vão. É o contorno de todo o glóbulo do olho. Eu vou aplicando essa cor mais clarinha até ela pigmentar em torno de todo o côncavo. Podem observar que eu vou aplicando com batidinhas para a gente adicionar a cor. Não se preocupe ainda de esfumar. Depois que a cor ficou toda pigmentada, daí sim eu venho na bordinha dela esfumando com bolinhas, movimentos redondos, né? E movimentos de vai e vem. Percebam ainda que é só na bordinha, não é na cor inteira, porque é só para esfumar, tirar a marcação da lateral, do cantinho. Tiro um pouquinho do excesso de sombra do pincel e daí eu adiciono de novo o pincel sem sombra no olho, só para esfumar mais fácil. Eu vou vir com batom, tanto na parte do fim do olho e no comecinho do olho, porque o cut pálpebra luz, ele é uma técnica que as laterais, elas são mais escuras. Então, adicionei um pouquinho de batom nas laterais. Deixei um tempinho ali ele secar e venho devagarzinho esfumando as bordinhas desse batom, tirando todo o excesso. Percebam que eu venho com batidinhas de fora para dentro, arrastando as bordinhas do batom até a gente tirar todo esse excesso de marcação. A gente vai mesclando ele devagarzinho com a sombra que a gente aplicou antes. Eu pego um papelzinho, tiro o excesso que tem no pincel de batom, né, que ele ficou, e venho esfumando de novo para a gente tirar toda essa marcação. Ó, percebam que eu vou puxando para dentro a sombra, para dentro do batom, e ele vai tirando toda essa marcação. Agora eu vou fazendo aqueles movimentos mesmo que eu fiz na sombra em cima, de arrastadinha, pra gente só poder deixar ele uniforme. A mesma coisa eu vou fazendo no olho à frente. E vou fazendo esse movimento até eu tirar completamente toda a marcação. Esse momento é um momento de paciência. A gente não pode ter pressa para não deixar o produto mal feito no olho. A gente tem que fazer com paciência todo esse processo. Minha mão ficou um pouquinho na frente, mas logo ela já sai. Ó. Após eu tirar todo o excesso, eu venho na bordinha fazendo o movimento de vai e vem. Eu não faço aqueles movimentos de círculos para não estender a sombra muito acima, pois o olho dela é um olho pequeno. Então, eu só venho com aquele movimento de vai e vem, ó,
no comecinho do olho, só para mesclar ele com a sombrinha primeira que a gente colocou. No finalzinho, eu dou uma alongada para a gente poder deixar o olho um pouquinho maior. Ó, percebam que a gente vai tirando a marcação, olha como que fica. Ele fica mesclado certinho, junto com os olhos. Aqui eu vou dar uma esticadinha para vocês olharem melhor ali no começo. Enquanto eu tiver marcação, eu vou tirando. Ó, percebam que tem um pouquinho de marcação ali ainda. E vocês vão ver que eu vou conseguir tirar ela todo do começo. Então, que nem eu disse, isso é uma questão de paciência. Paciência, vão esfumando, esfumando, esfumando até conseguir ele mescladinho bem certinho. Eu peguei um pouquinho de sombra de uma cor próxima à cor do batom que a gente aplicou. E agora eu venho depositando ela em cima do batom, porque como o batom é um produto líquido, por mais que ele tenha secado um pouquinho, ele é um produto líquido, então a gente tem que selar esse produto. Eu apliquei até adicionar a cor que eu queria. Daí eu tiro o excesso de sombra do pincel. Pego um outro pincel maiorzinho e venho só na bordinha. Para tirar essa marcação da sombra que a gente adicionou. Ó, só na bordinha. Por que a gente vem só na bordinha? Porque quando a gente vem no batom inteiro ou na sombra inteira, né? Na sombra toda que a gente depositou, a gente dispersa essa cor, a gente tira essa pigmentação. Por isso a gente vem só na bordinha para tirar a marcação dela. Então a gente só vem mesclando ela, tirando toda essa marcação da bordinha. Nesse momento, parece que a sombra ela não tá muito bem feita, é aquele momento que você começa a ficar nervosa. Tudo pensando que você não tá fazendo alguma coisa certa, mas você tá fazendo tudo certinho. Pode continuar que vai dar certo. Eu tinha tirado o excesso do pincel menor, então eu vim com ele. E eu apliquei ele só naquele cantinho mais próximo do centro do olho. E agora eu venho tirando a marcação de novo. Então, esse é aquele momento. Vem com uma cor, volta com outra, vem com uma cor, volta com outra. E vai mesclando os pincéis. Eu vim um pouquinho com aquela cor mais clara para fazer a mescla das cores mais facilmente. Então, é paciência sempre. Ó, percebam que só com esse movimento, só com essa técnica, sem ela estar finalizada, o olho aumentou já gradativamente um pouquinho. Agora eu venho com o pincel de aplicar, é um pincel mais durinho, um pincel menor. E venho com uma sombra cintilante mais clarinha. Vou usar uma tonalidade rosa e eu vou depositando. Percebam que eu coloco, eu não esfrego nem nada ao pincel. Eu coloco devagarzinho, só naquela parte onde a gente não esfumou. Eu tiro agora o excesso de cor do pincel. E venho devagarzinho com aquele primeiro que a gente usou, o pincelzinho que a gente esfumou o roxinho, só nas bordinhas, fazendo a mescla das cores, mesclando o claro com o escuro. Ó, percebam que as cores vão se misturando e aquela marcação que existe no meio das duas vai sumindo devagarzinho. Aí já percebam que
porque as cores, a sombra em si num todo vai harmonizando e ele já vai ficando unido mais facilmente. Eu vou vir agora com pigmento, que é uma sombrinha solta, bem fininha, e ela tem uns reflexos dourados. Ó, percebam que ela tem uns reflexos dourados. Essa sombrinha no pote, ela parece branquinha, mas quando você aplica no olho, ela é mais o reflexo. Ó, eu vim com um pincel fofinho. Percebam, olha ali na câmera aparece como ela voa facilmente, porque ela é bem fininha. Viram como dá um acabamento, toda uma finalização para esse brilho? Tiro da pele o excesso de cor que a gente derrubou, né? Um pouquinho de sombra sempre cai, por isso é bom a pele sempre dar bem selada se a gente faz ela antes dos olhos. Agora eu vou para a parte de baixo dos olhos, a parte inferior. E como a gente selou bem, eu venho com corretivo para conseguir deixar essa parte mais molhadinha, né? Para a gente conseguir trabalhar e fazer com que qualquer sombra pigmente. Esfuma a bordinha do corretivo para não ficar marcado. E aquele primeiro batonzinho que a gente usou, eu venho de novo com ele aplicando mais um pouquinho. Quando ele mesclar com o corretivo, ele fica numa tonalidade mais clarinha. Então, eu venho e com o mesmo pincelzinho que eu esfumei o corretivo, eu venho aplicando ele e misturando com o batonzinho. Ó, vejam que eu venho bem devagarzinho, não venho com muita pressa, tudo para esfumar ele bem tranquilamente. Como o corretivo tá por baixo, o batom ele não vai secar tão rápido quanto ele secou em cima. Então, a gente consegue trabalhar bem tranquilo. E a parte de baixo dos olhos é uma parte que a gente tem que trabalhar muito cuidado, muito devagarzinho, para conseguir fazer ela perfeitamente. É uma parte onde as clientes elas têm um pouco mais de sensibilidade. Ó, viu como ele esfumou muito fácil? Já tirou toda a marcação. Agora eu venho com bem pouquinho daquela sombra rosa, aquela primeira que a gente aplicou lá no côncavo. E eu vou selar devagarzinho esse olho. Sombra roxa, desculpa, não rosa, roxa. Que a gente selou lá no côncavo os olhos. Igual eu falei, na parte de cima a gente tem que selar com sombra, porque essa é uma parte, é um produto líquido que a gente aplicou. Agora sim eu venho com a sombra rosa só na bordinha desse roxo, para dar acabamento para essa sombra. Nossa, percebam que é só na bordinha, eu não aplico no olho inteiro. E sempre lembrando que a mão, em qualquer aplicação, é sempre uma mão bem levezinha. Vejam como a gente consegue perceber o degradê mais clarinho para o mais escuro. E como as cores vão se mesclando mais facilmente já.
Já vai ficando tudo mais harmonizado. Agora eu pego aquele pincel bem pequenininho e eu venho aplicando bem pouco de preto rente aos cílios, só para dar um acabamento no olho dela. Por isso é bem rente aos cílios, ó, eu venho com o preto bem pouquinho. E faço esse movimento de vai e vem, porque eu não quero estender esse preto, eu quero que ele fique só rente aos cílios. Daí eu volto com o pincel do roxinho e dou acabamento. Só para mesclar esse preto com esse roxo, só para dar essa impressão de finalização na parte inferior dos olhos. Passo de novo o pincelzinho, pincel bem fofinho, porque o que eu faço? Pode ter caído algum resquício de sombra, de glitter e eu não ter percebido. Então, eu sempre, quando eu finalizo, eu passo pra tentar tirar qualquer resquício que tenha ali, que possa manchar a pele. Ó, então, nessa parte, a parte de sombra eu já finalizei dos olhos. Então, eu venho com o delineador e eu venho com um traço bem fininho e bem rente aos cílios. Porque ele vai ser só uma base para quando a gente colocar os cílios postiço, os cílios não ficar fora de contexto ali. Então, ele vai ser só a base dos cílios postiço. Daí, eu viro ela para mim e eu vou fazendo bem devagarzinho, sem pressa, esse risco, para ele poder ficar bem harmônico e bem retinho. Ó, depois que eu termino, eu venho com a máscara de cílios e vou aplicando em toda a extensão dos cílios dela. Isso, ele faz com que os cílios fiquem bem pretinhos e quando a gente coloca o cílio postiço, não dê uma diferença entre o cílio dela e o postiço. Eu gosto de aplicar normalmente o rímel, a máscara de cílios, tudo antes dos cílios postiços. Tem pessoas que preferem aplicar depois. Eu prefiro antes, que daí facilita muito mais. Os cílios ele já tá sequinho quando a gente coloca o postiço por cima. Percebam que com a máscara de cílios e o delineador já dá um acabamento totalmente diferente aos olhos. Aplico a máscara na parte inferior. E isso é muito importante, aplicar as máscaras de cílios na parte inferior dos olhos. Porque a gente consegue delimitar e definir bem o formato de olho dela, fazendo esse processo. Além de deixar uma finalização bem mais bonita e harmônica. Nesse momento eu tô fazendo a preparação dos cílios. E daí eu deixei ele secando devagarzinho lá, enquanto eu vou aplicando o batom. E esse batom que eu tô aplicando na boca dela é o mesmo batom que a gente esfumou nos olhos. Então percebam como o batom ele muda bastante a cor quando a gente vai esfumando. Por quê? Porque quando ele tá concentrado, né, normal, é um batom, a cor dele tá concentrada. E quando a gente vai esfumando, a gente vai dissipando, a gente vai misturando a cor. Então, ela vai clareando. Daí, nesse momento, eu tô fazendo toda a marcação do batom.
estou fazendo toda a aplicação. Depois eu pego e venho aplicando um pouquinho de demaquilante no cotonete só para deixar ele bem certinho, tirar toda a marcação dele que ficou fora dos lábios, tudo. Olhem, percebam de frente como o olhar dela já muda. O olho dela bem pequenininho, ele já dá uma aumentada. Apliquei um pouquinho de lápis preto só para deixar o olhar mais dramático e dar uma finalização junto com o delineador. Ela gostou bastante dessa maquiagem. É um tipo de sombra que ela acha muito bonita. E olhem como o olho dela aumenta de tamanho. Aí, a gente já aplicou os cílios postiços. Eu não apliquei nesse vídeo com vocês, porque eu vou fazer um vídeo específico de cílios postiços. Por isso que eu ainda não fiz a aplicação direto com vocês. Percebam, eu pedi para ela ficar bem paradinha e olhar de frente para vocês. Observarem bem como o tamanho dos olhos dela muda. Não só em largura, mas em comprimento também. Como ela parece que tem um olho muito maior e muito mais alongado. Como esse tipo de maquiagem aumenta bastante o olhar da pessoa.